momento, a equipe do presidente eleito Lula corre contra o tempo para apresentar o texto final da PEC da transição. Acompanhem. Membro da equipe de transição, o senador Randolfo Rodrigues afirmou que o texto definitivo da PEC, que permite gastos acima do teto, deverá ser apresentado até a próxima quarta-feira. A intenção é que a proposta seja aprovada de forma célere na Comissão de Constituição e Justiça e no plenário do Senado e, assim, siga para a apreciação na Câmara dos Deputados já na próxima semana. Nelson Barbosa, integrante da área econômica do Gabinete de Transição, afirmou nesta terça-feira que um gasto extra de até 136 bilhões manteria a proporção entre gasto e PIB do governo atual sem causar expansão fiscal. Ainda não há detalhes do texto que aguarda a aprovação final de Lula. Segundo apurou a CNN, parlamentares do Centrão querem incluir na proposta uma regra que tornaria obrigatório o pagamento das emendas do orçamento secreto por parte do governo. A manutenção dessas emendas é prioridade para o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira. O deputado falou pela primeira vez sobre a PEC nesta segunda-feira e alertou para o curto prazo que a matéria teria para tramitar no Congresso. A PEC ela está posta no anteprojeto e deverá começar a tramitar pelo Senado. Não tem ainda o projeto, não tem ainda o texto, não tem ainda o autor, não tem ainda as assinaturas. O que nós temos é um tempo exíguo de praticamente 17, 20 dias úteis para discutir um texto desse. Lira defendeu ainda que o Congresso não recue na questão do orçamento secreto durante a próxima legislatura e mandou um recado a Lula, que criticou duramente o pagamento dessas emendas durante a eleição. É errado retroceder. Nós avançamos um pouco nas prerrogativas que ao longo dos anos nós abrimos mão. E a nossa luta em Brasília é para que essas prerrogativas permaneçam, cresçam, para que se chegue no limite do constitucional. O orçamento é fruto de discussão, de debate, de votação, de remanejamento, de fiscalização do poder legislativo. O poder executivo tão somente tem que executar. Também nessa segunda-feira foram apresentadas pelos senadores Alessandro Vieira e Tasso Gereissati duas propostas alternativas de PEC. Vieira propõe 70 bilhões de reais fora do teto de gastos e pede um novo regime fiscal até julho do ano que vem. Gereissati fala em despesa extra de apenas 80 bilhões. As duas propostas criaram no mercado a percepção de que talvez os parlamentares consigam colocar alguma racionalidade no debate. Diante disso, o Ibovespa fechou em alta de 0,81%, enquanto o dólar teve queda de 1,18% e terminou o dia cotado a R$ 5,31. Jefferson, antes de eu ir com o Caio e com o Rafael para a parte política, eu queria entrar com você na parte econômica. O ex-ministro Nelson Barbosa, que está na equipe de transição, ele faz o raciocínio de que não tem problema você colocar em um gasto extra de 136 bilhões de reais, porque não teria necessidade, o orçamento deste ano, do ano que vem, está prevendo uma queda na despesa. Se você não prevê essa queda na despesa, você pode fazer este gasto a mais. Você concorda com esse raciocínio dele? A fala do ex-ministro Nelson foi muito no sentido de dizer isso seria expansionista ou não seria expansionista. É muito sujeito às hipóteses que ele adotou para prever o PIB do ano que vem. Fazendo a mesma conta que ele, com os meus parâmetros, com os parâmetros que nós estamos usando, a gente veria um espaço para manter a relação despesa-PIB de 70 bilhões. Ou seja, com um PIB muito otimista, tu consegue prever uma despesa maior. Mas eu acho que a discussão não é sobre ser expansionista num ano ou não. Eu acho que a questão é de solvência de longo prazo. O expansionismo é uma preocupação para o Banco Central, que está num processo de política monetária mais apertada para conter a inflação. Se eu estou fazendo uma expansão, isso é preocupante do ponto de vista da política monetária. Mas a minha preocupação do ponto de vista fiscal é que não são 136 bi o ano que vem e acabou. É contratar uma despesa permanente a perder de vista. A gente não pode, enquanto
país preocupado com a condição de suas contas, contratar a terceira maior despesa primária do país, porque esse orçamento do novo programa social vai ser a terceira maior despesa de primária, somente atrás da Previdência e do gasto com o pessoal, sem sinalizar em nada como vou pagar isso, se vou cortar outra despesa, se vou aumentar tributos. E essa sim é a preocupação de solvência de longo prazo, não a preocupação de expansão para um ano. Caio Jefferson trouxe 2 pontos, né? Primeiro que o ministro Nelson Barbosa está otimista aí no cálculo de crescimento do PIB do ano que vem. Depois, essa questão da solvência de longo prazo. Você conversou hoje com o senador Tasso Gereissati, ele tem uma proposta mais em linha com a conta aqui do Jefferson e de parte do mercado. Os investidores ficaram animados, acharam que pode haver alguma racionalidade nesse debate. Eles estão muito otimistas, o parlamento consegue pôr freio nisso? Raquel, quem está, vamos dizer assim, market friendly nessa história toda, o Tasso já é, mas é o Arthur. Isso já desde a semana passada a gente tem ouvido isso bastante, como que o Arthur Lira está mais propenso a ouvir esse clamor do mercado, né? Isso é bem interessante, porque o Rodrigo Maia, o antecessor dele, também tinha esse perfil, né? De ser o market friendly da turma lá de Brasília. E o Rodrigo Pacheco estaria mais volúvel a essa pressão política, né? Mais próximo do Lula. Isso, e é mais próximo do Lula. O Arthur ainda é um jogo, ele com o Lula, que a gente ainda estamos tateando, muito embora no fim das contas devem casar, né? Mas enfim, esse é um dado. Ao Tasso e ao Alessandro colocar isso na mesa e a gente comparar com os 200 bi do original, com os 80 bi, por exemplo, da matéria do Tasso, vê sim que há um espaço, sim. Há um espaço, sim. Quando a gente vê a posição do Arthur Lira nesse evento hoje, há um espaço também. Ele nem abraça, ele dá uma desdenhada, até não tem nem texto, né? Coloca dessa maneira. Tem sim espaço para baixar, tem sim espaço para negociar, tem uma pressão e um clamor grande pelos agentes econômicos, pelos players do mercado para que este valor diminua. Agora, hoje, mesmo antes de vir para cá, no começo da noite, eu estava falando com uma fonte graduada que me resumiu a história assim: o tamanho da PEC vai ser proporcional ao tamanho da base que o Lula conseguir montar. Então, se o Lula conseguir pôr o que me sugere que na elaboração da PEC, na definição do tamanho da PEC, estarão também acenos do governo eleito a participações no governo. Então, uma PEC muito grande sinaliza uma base muito grande, porque sinaliza uma folga para conseguir aprovação. Então, é muito importante a gente acompanhar esse movimento de hoje até quarta-feira, ou até o final da semana, porque as negociações não são só em torno do número. Esse número e o tamanho da PEC estão atrelados às negociações para adesão à base do governo eleito. Então não vai ser uma negociação de um número, 80, 100, 150, 180, 200. Você está discutindo o próximo governo. Exatamente, foi isso inteiro. Que eu senti, pelo menos, né, das conversas que eu tive hoje. Toda e acredito que faz todo sentido. Porque falamos bastante, né, que a cronologia está toda errada. A cronologia devia ser: anuncia o ministro da Fazenda, que por sua vez anuncia o plano, que por sua vez anuncia o tamanho do buraco da PEC. Só que foi tudo invertido. Primeiro anuncia o tamanho do buraco, não sabemos o ministro da Fazenda e tampouco o plano que viria a partir dele. Só que isso já está feito, não tem como corrigir isso. Rafael, o Caio usou a expressão, né? O Arthur Lira estaria market friendly. E qual o preço que ele cobra para isso? Ele falou claramente hoje na defesa do orçamento secreto. O que você acha dessa barganha? Eu até diria que não é propriamente em defesa do mercado que o Arthur Lira está agindo nesse momento, ou da solvência fiscal, né? É muito mais esse ponto que o Caio mencionou agora no final. A gente está vendo duas articulações que estão ocorrendo em paralelo à discussão da PEC. A primeira delas, que me parece a mais importante porque define bem o poder que cada um está tendo nesse momento, que é a negociação para a presidência das casas legislativas, tanto na Câmara quanto no Senado. Esse comportamento mais, digamos, dócil do Rodrigo Pacheco com a tese da PEC tem muito a ver com a estratégia que ele vai desenhar e provavelmente vai conseguir a reeleição para a presidência do Senado. Na Câmara, esse jogo é um pouco mais complicado, porque uma parte dessa expansão da base aliada, ou de uma possível base aliada, passa pela inclusão do União Brasil, partido que, por sua vez, já sinalizou que eventualmente pode lançar um candidato, concorrer com o Arthur Lira. Então, em algum momento,
formação de governo e presidência das casas legislativas se confundem. A vítima disso tudo é o debate sobre a questão fiscal e da maneira que foi, né? Uma transição muito particular em que o governo atual praticamente deixou de operar. E a gente não tem propriamente quem que é o novo governo. A gente tem o presidente eleito, mas não a estrutura econômica, enfim, o eixo que esse governo vai dar e, sobretudo, quem é o interlocutor para negociar esses pontos. Jefferson, surge aqui e ali, alguma discussão sobre arcabouço fiscal, mas ela está muito nebulosa ainda, pelo menos para mim e para você. O que você está imaginando que vem de arcabouço fiscal neste novo governo? Olha, é fácil, né? Não, pergunta fácil que eu deixei para ele. A primeira pergunta é a seguinte: a gente vai ter uma discussão sobre arcabouço fiscal? Porque a verdade é, se nós tivermos um waiver de 4 anos, tira o Bolsa Família do teto por 4 anos, eu aposto que não tem discussão nenhuma de arcabouço fiscal, porque o espaço aberto é tão grande que o governo vive o mandato inteiro. Então, isso é uma coisa que me preocupa muito, assim, é perturbador na forma como essa PEC está sendo apresentada. Como o Caio disse, assim, está sendo tudo discutido sem a gente saber quem é o ministro. A gente foi para o supermercado sem saber quanto a gente pode gastar. Assim, vamos comprar tudo. Quando chega a pessoa que vai pagar, diz assim, eu desaconselho que você participe dessa discussão. Então, assim, é difícil a gente ter a discussão sem saber aqueles que vão estar administrando a restrição orçamentária. E a outra questão é essa. Qual era o debate na campanha? Não, vai ter um pedido de waiver e uma discussão de uma nova regra fiscal para substituir o teto. 175 bilhões por todo o mandato, não tem discussão. Não vai haver interesse do governo em debater, em gastar tempo no Congresso debatendo uma regra fiscal, com outras coisas para passar, considerando que ele tem espaço para sobreviver até o fim do mandato. Institucionalmente, vai ser muito ruim. A gente está com um tempo curtinho, mas eu queria ouvir vocês três. O orçamento secreto vai entrar nessa discussão? Não sei se tão diretamente, mas muito provavelmente vai ter algum acerto sobre isso, porque é uma discussão não só em relação à PEC, mas também à eleição da mesa. Então, ela já está desde o começo, essa discussão do pós-eleitoral. Rafael? Acho que sim, até porque essa é um pouco a dinâmica de como é que vai ser a relação entre os poderes nos próximos anos, né? O executivo hoje é um executivo mais fraco do que foi no passado e parte desse poder de barganha tem a ver com execução orçamentária, por isso acho que vai estar sempre presente. Jefferson, orçamento secreto. Eu acredito que vai estar nesse debate, só que assim, os políticos têm que fazer uma conta. Quanto maior o waiver, menor é a importância do orçamento secreto. Porque assim, o orçamento secreto é muito importante porque o ministro vai no deputado, mudou a lógica. A lógica era o deputado procurava um ministro para liberar um recurso para a sua região. O orçamento secreto inverteu essa lógica. O ministro procura o deputado para colocar uma emenda no ministério dele. Se tiver um espaço fiscal muito grande, a importância de alocar uma emenda naquele ministério fica muito menor. É o super orçamento secreto do novo governo. Infelizmente, eu preciso acabar com o programa. Caio Junqueira, muito obrigada. Rafael Cortes, muito obrigada. Jefferson Bittencourt, muito obrigada.